Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Opa, tudo Boa tranquilo aí? tarde. Tudo certo. Certinho? Vem um frio aí de novo, né? Tá chegando. Chegando. Deixa eu ver. Pouca gente aqui, né? Não, tá aumentando. O pessoal tá chegando aí. Muito bem. Como é que estão as primeiras semanas de aula aí? Tudo tranquilo? A primeira, uma semana e meia, né? Tudo certo aí? Tudo certo, professor. Certinho. Comigo tudo certo. A questão de matrícula aí não ficou nenhuma pendência, todo mundo conseguiu fazer aí o que pretendia. Tá? Bom, a engenharia de computação eu sou coordenador, né? O pessoal sabe, mas também na engenharia de controle e automação eu participo da comissão. Se você tiver algum problema aí relativo ao curso, também pode conversar comigo, tá? A comissão do curso é o Rubem, que é o coordenador, né? O Rubem Reis, o Renan e eu, tá? Essa é a comissão do curso. Se você tiver algum problema, pode conversar com qualquer um dos três, tá? E da elétrica eu participo, né? Desde que entrei na PUC, que é o meu curso de origem, certo? Então, se tiverem algum problema aí, vocês podem, né, manifestar aí que a gente tenta encaminhar aí uma solução, tá? Tranquilo? Bom, então vamos dar continuidade aí na nossa matéria, né, de DSP, e a gente está estudando a parte Fourier, né? A parte Fourier é muito importante em DSP, né? A gente trabalha muito com o espectro do sinal, né? Visualização do sinal no domínio frequência. Tá? Isso é bastante importante para nós, para não dizer essencial. Tá? Então, nós já estudamos até aqui a série de Fourier em tempo discreto, tá? Que eu vou relembrar aqui para você. A gente viu na aula passada, está aqui, né? Estão enxergando a área do Moodle aí, tranquilo? Direitinho aí? Se não estiver enxergando, me avisem, tá? Fala, Thiago. Sim, estou me chegando, professor. Obrigado. Tudo certo. Obrigado. Tá, então na aula passada a gente viu a série de Fourier em tempo discreto, né? Tem, sempre lembrando que nós estamos seguindo o livro do Latte, que todo mundo tem acesso através da biblioteca virtual, né? E esse livro tem exercícios resolvidos, né? Que a gente está, né, ali comentando o desenvolvimento, né, dos exercícios, tá? E eu faço alguma coisa também no MATLAB, né? Para ilustrar, tá? Então na aula passada a gente fez o exemplo, né, o 9.2 do livro e com o script da figura 3 do MATLAB que está naquela pastinha de scripts, né, que eu coloquei ali para vocês, tá? A gente tem alguma coisa sumarizada no nosso formulário de consulta, né, que eu sempre abro ele para mostrar onde é que está aquilo que a gente está estudando, né? Fica uma consulta mais imediata, né? O formulário é uma consulta resumida, né, mas é mais imediata. A gente não precisa estar procurando no livro onde está aquilo, né, que nos interessa, certo? E na aula passada a gente só comentou, mas não chegou a entrar na transformada de Fourier em tempo discreto, tá? Mas eu já passei para vocês a lista de exercícios número 1, que é essa aqui, que tem exercícios do livro do Latte, cujas respostas completas eu passei para vocês, né, naquele arquivo zip, tá? E tem exercícios também do livro do Monson Reis, que nós vamos usar depois no restante da matéria, e esses exercícios que eu indiquei do Reis têm a resposta desenvolvida no próprio livro, tá? Então, vocês têm ali por onde se guiar, caso não entendam, tá? E se ainda assim tiverem alguma dúvida, vocês têm que me perguntar, tá? É essa a ideia. Você tem que tentar fazer os exercícios e ver onde é que fica alguma dúvida e aí me perguntar, tá? Bom, na aula de hoje, então, nós vamos entrar propriamente dito aqui na parte da transformada de Fourier em tempo discreto, tá? Mas antes, relembrando aqui, ó,
que nós vimos na aula passada. O que houve aqui? Caiu fora. Tá. Aqui nós temos o par de equações da série de Fourier em tempo discreto, né? Essa equação me permite calcular os pesos das harmônicas, né? Cada frequência múltipla da frequência fundamental é uma harmônica, né? Então, os dr são os pesos, e esse dr, em geral, ele é um número complexo. Ele tem um módulo e tem uma fase. O módulo representa a amplitude da harmônica, né, daquela senoide, e a fase, o deslocamento dessa senoide no tempo, tá? E quantas harmônicas a gente precisa para representar o sinal na série de Fourier em tempo discreto? Infinitas? Quem é que lembra aí? Somente N0 harmônicas? Somente N0 harmônicas, tá? E, aliás, qualquer conjunto de N0 harmônicas consecutivas. Não precisa ser de 0 a N0 menos 1. É isso que quer dizer esse negócio aqui. É um intervalo de N0 harmônicas consecutivas. O intervalo que a gente quiser, tá? Sempre lembrando que esses coeficientes dr aqui, que representam as amplitudes e as fases das harmônicas, tá? Eles são periódicos com período N0, tá? Eles se repetem a cada N0 valores, né? Por isso que eu só preciso calcular um conjunto de N0 coeficientes, porque eles vão se repetir com aquele período N0, tá? E se eu considerar aqui, ó, um R vezes ômega zero, tá? O R é o índice da harmônica, tá? Harmônica índice 0, harmônica índice 1, harmônica índice 2, né? O número de vezes a frequência fundamental. Esse R ômega zero vai fazer com que esses coeficientes de R se tornem periódicos a cada 2π, certo? Então, esses coeficientes de R eles são periódicos com o período N0, se eu contar simplesmente o R, ou são periódicos com o período 2π, se eu considerar R vezes ômega zero, tá? Eles vão ser periódicos com o período 2π. Tá? E aqui eu tenho a equação para a representação do x de n a partir das suas harmônicas, né? Os pesos e as harmônicas. Cada exponencial dessa aqui é uma harmônica da frequência fundamental. Tá? Ficou alguma dúvida sobre isso? Certinho? Bom, legal. Série de Fourier a gente usa quando o sinal é periódico, né? Quando o sinal é periódico. Quando o sinal não é periódico, o que a gente usa? Transformada de Fourier, tá? Então, aqui é o mesmo caso. A transformada de Fourier em tempo discreto nós vamos usar quando o nosso sinal não for periódico, tá? Aqui ficaram exercícios para vocês fazerem também com respostas, tá? Aliás, exercício 9.2, 9.3, só deixa eu ver se eu coloquei ali direitinho. Ah, tá aqui, ó. Exercício 9.2, 9.3, tá? Tinha indicado para vocês fazerem. E os exemplos, exercício eu indico para vocês fazerem, tá? É o caso desses aqui, ó. Tá? Aqui tem a resposta final. E os exemplos a gente comenta detalhadamente em aula, né? Tá? Bueno. Então, vamos dar uma olhada lá na transformada de Fourier em tempo discreto, que está no item, seção 9.2 do LaTeX, página 747. 747. Tem uns exemplos aí de MATLAB, ó. 9.2, 747, tá? Bom, então a ideia é a seguinte, ó. A série de Fourier a gente usa quando o sinal é periódico, tá? Se a gente for aumentando o período do nosso sinal, tá, vai chegar a um ponto que a gente não vai conseguir mais enxergar a periodicidade,
Ou seja, esse período é tão grande, né, que para nós vai ser um sinal praticamente não periódico. Tá? Então, a ideia é que um x de n periódico, representado aqui ó, por xn0 de n, o que quer dizer isso aqui? Ó, xn0 de n? Quer dizer que esse x aqui, ó, esse x de n é periódico com o período n0. Tá? Então, quando esse n0 aqui, esse período tende a infinito, tá? Esse xn0 de n tende a um x de n não periódico. Tá? Então, para nós, um sinal não periódico vai ser um sinal periódico que tem um período infinitamente grande. Tá? Isso é importante para desenvolver o nosso raciocínio. Todo mundo concorda com isso? Tá? Se o período é infinitamente grande, então para nós é um sinal não periódico. Certo? Bom, e aí a gente tem aqui a repetição, né, das equações da DTFS, né, que é a partir delas que nós vamos chegar nas equações da DTFT. Certo? E aí nós vamos pensar o seguinte, olha só. O nosso espectro de frequências da DTFS, tá, ele tem frequências somente nas harmônicas, né, nas frequências múltiplas da frequência fundamental. 0 vezes ω0, 1 vezes ω0, 2 vezes ω0 e assim por diante. Esse espectro aqui é discreto, tá? É discreto em frequência. Tá? Discreto periódico, né? A gente já viu, certo? O que vai acontecer com o ω0 se eu aumento infinitamente esse período aqui? Hein, pessoal? O que acontece com essa frequência fundamental se eu aumento infinitamente esse período? Vai diminuir? Tende a zero, não? Ela vai se tornar infinitamente pequena, a tal ponto que nós vamos considerar, tá, isso aqui, ó, tá, esse R ω0 como um contínuo. Tá? Se esse ω0 aqui se torna infinitamente pequeno, tá? Esse R vezes ω0 é praticamente contínuo. Certo? Porque o que está acontecendo aqui? Olha só. Vamos voltar ali para o gráfico da DTFS, onde a gente tem um gráfico aqui. E esse aqui, ó. Tá? Aqui estão as harmônicas, ó, o D0, D1, D2, D3 e assim por diante. Tá? Esse espaço aqui, ó, esse intervalo entre as harmônicas é o nosso ω0. Então, a gente tem aqui o 0 vezes ω0, 1 vezes ω0, 2 vezes ω0 e assim por diante. Tá? Se eu vou aumentando o período, o n0 vai diminuindo, né? Desculpa, se eu vou aumentando o período, o n0 vai aumentando e o ω0 vai diminuindo. Então, esse intervalinho aqui, ó, ele vai diminuindo. Se o n0 tende a infinito, o que acontece com esse intervalo aqui? Ele tende a zero, né? O intervalo entre as harmônicas tende a zero. Então, esse negócio aqui, ó, esse espectro, ele vai ficar praticamente contínuo. Estão entendendo? Vão ficar tão próximas aqui as harmônicas que a gente tem um espectro que se torna contínuo. Tá? Então, como resultado do aumento do nosso período para um valor infinitamente grande, o que vai acontecer? O nosso espectro de frequências, que era discreto, ele vai passar a ser contínuo. Então, o meu R ω0 se torna um ômega. Tá? Se torna um ômega. Esse somatório que a gente fazia no cálculo do DR dentro de um período, n0, né, dentro de um intervalo de n0, ele vai passar a ser agora num intervalo de menos infinito a mais infinito. Por que isso? Porque o período de x de n é infinitamente grande. Certo? Então, esse somatório passa a ser não mais de n, né, dentro de um intervalo n0, mas sim de menos infinito a infinito. Tá? Então, esse R ω0 se torna um ômega contínuo e o intervalo se torna infinito. Tá? E os meus coeficientes dr, que eram discretos, né, passa a ser agora um x de ômega, uma função x da frequência contínua ômega.
Então, essa expressão aqui é a expressão da DTFT. Tá? O x de ômega é a DTFT de x de n, a transformada de Fourier em tempo discreto. Certo? Então, x de n é não periódico, somatório de menos infinito a infinito, de n a menos j ômega n. Certo? Para cada valor de ômega, a gente tem um determinado valor de x de ômega em módulo e fase. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Conseguiram acompanhar? Se não conseguirem, falem, tá, pessoal? Espera aí que o meu chat sumiu aqui. Às vezes alguém pergunta alguma coisa, eu não vejo, tá? Certo? Bom, e o inverso? E o inverso? Bom, como é que a gente faz aqui a expressão para obter o x de n a partir dos coeficientes da DTFS? A gente usa esse somatório, né? Porque os nossos coeficientes aqui dr são discretos, né? Eu tenho um determinado conjunto de n0 coeficientes. Bom, o que vai acontecer agora? Esse dr aqui não é mais discreto, vai ser contínuo. Tá? Então, aqui, ó, eu vou ter agora uma função x de ômega, onde o ômega é contínuo. Então, eu não posso mais usar um somatório aqui, né? Eu vou ter que usar o quê aqui, ao invés do somatório? Hein, pessoal? E aí? Tá todo mundo meio devagar hoje? Hein, pessoal? Se aqui eu não tenho mais um dr discreto, tenho um x de ômega contínuo, o que eu vou ter que ter aqui ao invés de um somatório? Integral? Uma integral. Uma integral. Tá? Então, eu vou ter uma integral de x de ômega e na j, esse r ômega zero, a gente já viu que vai se transformar num ômega, né? Então, vai ficar um e na j ômega n. E só resta saber agora qual é o intervalo de integração. Qual será o intervalo de integração que a gente vai ter aí? Aí é o seguinte, vocês lembram que esses coeficientes dr aqui, ó, eu falei para vocês que eles são periódicos com período n0, tá? Mas o R ômega zero, ele é periódico com período 2π. Então, esse ômega aqui, ó, que é o R ômega zero, ele continua sendo periódico com período 2π. Então, essa integral aqui, ó, que vai ser realizada em ômega, tá? Como o x de ômega é periódico com período 2π, ela vai ser realizada dentro de um intervalo 2π. Certo? Então, a gente fica... Vamos ver onde é que estão as nossas equações. Tá? Nós temos aqui, então, ó. Aqui a gente tem o cálculo da DFT de x de n, que a gente já viu lá em cima, somatório de menos infinito a infinito de x de n, n a menos j ômega n, nos dá o x de ômega. E como é que eu obtenho o x de n a partir do x de ômega? X de ômega vezes e na j n ômega. Não sei por que ele trocou a ordem aqui. Tá? E na j ômega n, tá? Integral no intervalo de 2π. Tá? Essa integral é feita em ômega. Qual o intervalo? O intervalo 2π que a gente quiser. Pode ser de menos π a π, de 0 a 2π, o intervalo que a gente quiser. Fica a critério. Tá? Certo? Então, essas duas expressões aqui são as expressões da DTFT. A DTFT direta e a DTFT inversa. Tá? Isso aqui nós temos lá no nosso formulário de consulta, só vamos colocar aqui para a gente saber que está lá, né? E onde está. DTFT, onde é que está a DTFT? Está aqui, ó.
Tá? Então, aqui a gente tem a equação da dTFT e a dTFT inversa, certo? Vou puxar ele para cá para não precisar ficar procurando depois. Certo? Bom, o que esse x de ômega, então, tem de característico? Primeira coisa, ele é contínuo. O espectro, nosso espectro de frequências, ele é contínuo. O domínio de frequência agora é contínuo. Tá? No caso da DTFS, ele é discreto. No caso da DTFT, ele é contínuo. Esse x de ômega, ele é periódico. Com qual período? Com o período 2π. Tá? Então, quando a gente vai calcular o nosso x de ômega, só é necessário calcular um intervalo 2π. A gente não precisa calcular mais do que isso. Tá? E o intervalo que a gente quiser. Certo? Isso é importante, né? Sempre que a gente for calcular o espectro de um sinal, né, em tempo discreto, basta calcular aquele espectro no intervalo 2π. Tá? Bom, então aqui ó, ele fala da natureza do espectro. Só deixa eu ver aqui. Tá, pôs o exemplo aqui. Tá, então o espectro de Fourier é uma função contínua de ômega. Tranquilo, isso a gente já viu. Tá? É isso que diferencia isso esse espectro do espectro da DTFT. E a priori, né, ele vai de menos infinito a infinito. Tá? E esse espectro é uma função periódica com período 2π. Por isso que só precisa determinar um período desse espectro. O resto é repetição. Tá? Simetria de conjugados. Tá? Esse espectro x de ômega, ele tem uma simetria. E como é que se dá essa simetria? A simetria é a seguinte, ó. O módulo de x de ômega, é ruim que a equação aqui eu não consigo pintar, tá? O módulo de x de ômega é igual ao o módulo de x de menos ômega. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer que o módulo tem uma simetria par ou ímpar. Quem é que sabe me dizer? Eu acho que é par. É par, né? O módulo tem uma simetria par e a fase tem uma simetria ímpar, ó, porque o ângulo de x de ômega é o negativo do ângulo de x de menos ômega. Então, olha só, o espectro de amplitude, o módulo x de ômega, né, é uma função par. E o espectro de fase é uma função ímpar, desde que o x de n seja real. Tá? O sinal x de n tem que ser, as amostras x de n tem que ser valores reais. Normalmente, na prática, é isso que a gente encontra, tá? Na prática, eu nunca trabalhei com um x de n que não seja real. Por que isso? Porque esse x de n, em geral, são amostras de um sinal que vem do conversor AD, ou, enfim, de um sinal de algum sensor, né? Então, em geral, esses valores x de n são valores reais. Então, sempre que o x de n for real, eu posso afirmar que o módulo da DTFT vai ser uma função par e a fase vai ser uma função ímpar. E isso aí me dá uma flexibilidade adicional pelo seguinte: se eu sei, então, que o x de n é real, eu não preciso calcular um período 2π do x de ômega, basta calcular um período π, né? Porque existe a simetria, né? Simetria par para o módulo e simetria ímpar para a fase. Então, se x de n é real, basta eu calcular um intervalo de 0 a π da função x de ômega, da DTFT. E eu tenho toda a informação aí nesse intervalo. Tá? Legal? Bom, um detalhe adicional aqui é quanto à existência da DTFT, pelo seguinte:
Não sei se vocês lembram lá da série de Fourier, da transformada de Fourier, lá da matemática em tempo contínuo, tá? Mas não é qualquer função que tem série ou transformada de Fourier. Existem algumas funções que não tem, no caso aqui a gente está falando de transformada, tá? Existem algumas funções que não tem transformada, tá? Então, como é que a gente sabe se a função tem ou não tem transformada? Aí tem umas condições lá que se chamam condições de Dirichlet, tá? Que são condições suficientes, mas não necessárias, né? Então, se o sinal atende aquelas condições, ele tem transformada. Se ele não atende, pode ser que ele tenha, pode ser que ele não tenha. Aí tem que calcular, né? Tá? E rezar para calcular certo, tá? Aqui em tempo discreto, felizmente, o critério é mais simples, tá? Para um sinal x de n, então, para a gente saber se ele tem transformada de Fourier em tempo discreto, basta que o somatório de menos infinito a infinito do módulo de x de n ao quadrado seja finito, tá? Então, se o sinal x de n atende esse negócio, eu posso afirmar que ele tem x de ômega, tá? Que existe a função x de ômega, tá? Isso aqui quer dizer o seguinte, tá? Quando um sinal não tem, se ele não tiver essa função x de ômega, eu vou tentar calcular a função x de ômega e eu não vou achar uma função. Eu vou achar um valor infinito, né? Isso aí não me serve para nada, né? A partir disso eu não consigo recuperar o meu x de n, né? Então eu tenho que obter uma função x de ômega da qual eu posso, né, recuperar o meu x de n original. Essa é a ideia da transformada, né? Tem a ida e tem a volta, certo? Então, se não existe a função x de ômega, eu não vou encontrar essa função, tá? Então, se o sinal x de n atende essa condição, existe a função x de ômega, ele tem transformada, tá? Bueno, antes de fazer aqui tem dois exemplos aqui, dois ou três, deixa eu ver quantos exemplos são. Exemplo 9.3, 9.5. Antes de fazer o exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ó, em alguns pares de transformada de Fourier em tempo discreto, tá? Então, é o seguinte, isso vocês já fizeram lá quando estudaram Fourier, tá? O nosso objetivo em engenharia não é ficar calculando transformada, tá? Nosso objetivo é usar a transformada. Então, sempre que for possível, né, a gente vai recorrer a alguma tabela. Se a gente tiver uma tabela de transformadas, não precisa calcular. Nós vamos calcular quando não tiver esse recurso, tá? Então, é fácil a gente encontrar tabelas de transformada de Fourier em tempo discreto. Então, aqui no livro a gente tem alguns pares de transformadas, né? E aqui no nosso formulário também tem algumas, tá? Pares de DTFTs, certo? Então, sempre que possível, a gente recorre à tabela, né? Isso nos economiza, né, algum trabalho. Então, vamos para a primeira aqui, ó, que é um caso, na verdade, é um caso especial dessa aqui, ó. Essa primeira transformada aqui, ó, me diz o seguinte, ó. A função delta de n, o que que é? Quanto vale a função delta de n mesmo? Quem é que lembra? Quanto vale a função delta de n? Aliás, como é o nome da função delta de n, hein? É a função impulso? Na verdade, a função delta de n, o nome correto dela é função amostra unitária, unit sample, né? A gente chama ela de impulso porque em tempo discreto ela faz o mesmo papel que a função delta de t faz em tempo contínuo. A função delta de t é a função impulso, né, unitário, que é a função delta de Dirac, né, que vocês aprenderam. Essa função aqui, que a gente chama de impulso, mas o nome correto é amostra unitária, o nome dessa função é a função delta de Kronecker. É uma outra função. E essa função, quanto que vale? Ela vale 1 para n igual a 0 e 0 para o resto. Por isso que a gente chama de função amostra unitária. Tá?
Quanto vale a DTFT dessa função? Vale 1. É fácil lembrar, não é? Porque quanto vale a transformada de Fourier de delta de t? Não vale 1 também? A transformada de Fourier de delta de t é igual a 1. E a DTFT de delta de n também é igual a 1. É fácil lembrar. Tá? É a mesma coisa. Certo? E aqui, ó, na verdade, está associado a uma propriedade, né? O que é um delta de n menos k? É um delta de n atrasado de k amostras, né? Então, se eu atrasar esse delta de n de k amostras, o que eu tenho em x de ômega? 1, que é o módulo, e na menos j, k ômega. A fase vai ser menos k ômega. Então, o que acontece quando a gente atrasa a nossa amostra unitária? O módulo aqui continua 1, mas eu vou introduzir uma fase. E essa fase vai ser menos k ômega. Tá? Uma fase proporcional ao atraso. Certo? Gama na n e u de n. Uma função bastante comum para nós. Quanto vale a DTFT? E na j ômega sobre e na j ômega menos gama. E aqui tem um detalhe importante, tá? O módulo de gama tem que ser menor que 1. Senão isso aqui não vale, tá? Certo? Módulo de gama menor que 1. Outra importante aqui. Essa função aqui, ó. Isso aqui é uma função senoidal genérica, né? O cosseno de ômega 0 n mais 1 θ, né? Essa função, dependendo do valor de θ, pode ser um seno, um cosseno ou qualquer coisa entre seno e cosseno, né? Tá? Então, eu tenho um cosseno com a frequência ômega 0, um ângulo de deslocamento θ. Estou multiplicando isso por U de n, ou seja, quando eu multiplico por U de n, eu apago, né? Eu torno igual a zero todos os valores para n menor que zero, né? E tenho esse gama na n que multiplica a amplitude, né? A amplitude vai decaindo com o aumento de n, certo? Esse gama aqui, ó, tem que ser nessa expressão, o módulo dele tem que ser menor que 1, tá? E aí, se for, a DTFT tem esse aspecto aqui, tá? Outra função que vai aparecer também com alguma frequência é essa aqui, ó. Que função é essa? U de n menos U de n menos m. Isso aqui é uma função, é um pulso, né? Ou uma função porta. Como é que é essa função? E a gente tem o n, né? Que é a nossa função, x de n. E aqui o zero, tá? Então, nossa função U de n, ela começa em n igual a zero e segue até qual valor? Até m menos 1. Tá? Até n menos 1. Porque o U de n menos m vai ser uma função degrau atrasado de m amostras. Então, a partir da amostra m, eu vou subtrair e zerar. Tá? Então, a nossa função tem esse aspecto aqui. Tá? Então, essa função, qual é a DTFT dessa função? A DTFT dessa função é essa aqui, ó. Seno de m, que é o atraso, ômega sobre 2, dividido por seno de ômega sobre 2, n menos j ômega m menos 1 sobre 2. Essa função aqui é aquela que eu falei para vocês que tem que tomar cuidado, né? Quanto é que dá isso aqui para ômega igual a zero? Quanto que dá? Vai dar uma indeterminação, né? Então, aplica a regra de L'Hopital ou
usa um valor bem pequenininho, né? Aqui no ômega, em cima e embaixo, para determinar o valor correto, tá? O de n, função degrau, tá? Função, se o meu x de n vale 1 para todo n, né? Como é que é o meu espectro? O meu espectro, ele vai se repetir, olha só. Em tempo contínuo, que função seria essa aqui, ó? X de t igual a 1. O que eu teria em frequência para x de t igual a 1? Vocês lembram em tempo contínuo? Se o meu x de t igual a 1, a minha função é constante, né? Isso é um sinal DC, frequência zero. Então, lá em frequência, eu teria simplesmente um impulso na frequência zero, na transformada de Fourier em tempo contínuo, tá? Na transformada de Fourier em tempo discreto, eu vou ter que ter alguma coisa na frequência zero, né? Então, quando k igual a zero, né? Quando k igual a zero, eu vou ter um delta de ômega. Isso aqui é um impulso na frequência ômega igual a zero, tá? E esse impulso tem uma área 2π. Isso aqui vem da definição da transformada. Só que a DTFT é periódica com período 2π. Então, esse impulso que está em zero, ele vai se repetir em 2π, 4π, 6π, menos 2π, menos 4π e assim por diante. Tá? Então, o sinal com frequência zero, né, lá no domínio de frequência, ele vai aparecer representado como impulsos a cada 2π. Um na frequência zero, outro em 2π, 4π e assim por diante. Tá? Um cosseno, ou um seno, como é que seria um cosseno? Um cosseno eu vou ter um impulso na frequência, ó, delta de ômega menos ômega zero, eu vou ter um impulso na frequência ômega zero, e esse impulso vai se repetir a cada 2π. Tá? E para o lado negativo, eu também tenho um impulso lá na frequência menos ômega zero, né? Porque o cosseno ele tem um impulso para o lado positivo e um impulso para o lado negativo nas mesmas frequências, tá? Mas esses dois impulsos aqui vão ser periódicos também com frequência 2π, então eles se repetem periodicamente. Mesma coisa para o seno, tá? E aqui nós temos cosseno e seno zerados para n menor que zero. Quando a gente multiplica por u de n, a função zera para n menor que zero. Tá? Então, essa tabela aqui pode ser útil, né, em alguma ocasião. Vamos ver aqui um exemplo, então. Exemplo, tá. Exemplo 9.3, e aí a gente tem uma figura no MATLAB que depois nós vamos abrir. Vamos ver o que tem que fazer nesse exemplo aqui. Tá. Esse exemplo é para obter a transformada de Fourier em tempo discreto desse sinal aqui, x de n igual a gama na n, u de n. Certo? Bom, como é que a gente faz isso? Dá para aplicar aqui a expressão, né? Da DTFT. Somatório de menos infinito a infinito desse negócio aqui. Tá? Bom, como essa função está multiplicada por u de n, os valores dessa função são zero, todos valem zero para n menor que zero. Então, o somatório aqui não vai ser de menos infinito, ele vai ser de zero. De zero a infinito, do gama de n, n a menos j ômega n. Certo? E aí a gente tem, então, esse somatório, né, zero a infinito, de gama n a menos j ômega, tudo isso elevado a n. Isso aqui é aquele caso que eu mostrei na aula passada para vocês, da soma de uma série geométrica, né? Uma série geométrica, que a gente tem aquela lá no formulário de consulta, né? Nós temos uma forma aqui, ó, essa forma aqui que nos permite representar isso sem o somatório, tá? Bom, se a gente aplicar, nós vamos chegar nessa função aqui. Aliás, essa função é a mesma que tem na tabela, né? Vamos ver se tem isso aqui na tabela, ó. Gama na n, u de n. Ó, gama na n, u de n, ó, dá e na j ômega sobre e na j ômega menos gama.
Se a gente multiplicar por E na menos J ômega em cima e embaixo, o que vai acontecer? Aqui fica 1, aqui fica 1, e aqui vai ficar gama E na menos J ômega. Vamos ver se foi isso que ele achou lá. Foi. Tá? Então, está aqui o nosso x de ômega. Então, a gente pode chegar aqui usando a definição da DTFT ou usando a tabela. Tá? Só não esquecendo que isso aqui vale para gama em módulo menor que 1. Tá? Se isso aqui diverge, vai aumentando indefinidamente, aí a gente não tem x de ômega. Tá? Se o gama em módulo for menor que 1, aí sim. Tá? Converge, então tem x de ômega. Certo? Bom, dá para escrever isso aqui, ó, de outra forma, né? Considerando que o E na menos J ômega é cosseno ômega mais J seno ômega. Tá? Então, ele só abriu aqui a exponencial em cosseno e J seno. Tá? E aí ele calculou a expressão do módulo, né? Pegou isso aqui, calculou a expressão do módulo. Como é que a gente acha o módulo? O módulo a gente pode pegar a parte real disso aqui, que é 1 menos gama cosseno ômega elevado ao quadrado. A parte imaginária, que é gama seno ômega elevado ao quadrado também. Soma é tirar a raiz. Tá? Então, eu tenho o módulo. Então, aqui está a função módulo, né, de x de ômega. E a função fase, como é que é a função fase? A fase é o arco tangente, o tangente no menos 1, né, da fase, na verdade, é a fase do numerador menos a fase do denominador. Quanto é que é a fase do numerador? Se ele é 1, a fase é 0. Menos a fase do denominador. Então, menos, quanto é que é a fase do denominador? A fase é o arco cuja tangente é a parte imaginária sobre a parte real. Então, é o arco cuja tangente na menos 1, da parte imaginária sobre a parte real. Está aqui a função fase. Então, agora seria só plotar esse negócio. Aqui está a nossa função, ele deu um exemplo aqui, ó, considerando o gama 0,8, tá? E aqui como fica a função módulo e a função fase. Certo? Vamos dar uma olhada lá no MATLAB se a gente consegue fazer isso aqui igualzinho. Vamos ver. Moodle funcionou direitinho aí nesse início de semestre, pessoal? Tiveram problema com o Moodle? Para mim está tudo tranquilo. Alguma aula aí teve problema? Não, foi tudo tranquilo. Certo. Tá, acho que o pessoal já está conseguindo resolver os problemas aí que a gente tem encontrado. O problema é que a demanda ficou muito grande, né? A gente estava acostumado a usar o Moodle, mas não com essa carga, né, que está sendo usada agora. Mas parece que está dando tudo certo. Tá, então vamos ver aqui onde é que está o nosso EU. Exemplo 9.3, figura 04.m. Vamos ver onde é que está a nossa figura aqui. Bom, essa figura, como eu disse para vocês, está na pastinha aí de scripts que tem na nossa área do Moodle, tá? Eu tenho aqui já na máquina virtual. SP, scripts, figura 4. Tá. Então é o seguinte, gama na N e o de N. Quanto é que é o gama no exemplo dele ali?
Gama 0,8, tá? Então vamos fazer igual aqui. O nosso aqui dá para modificar o gama, tá? Então aqui a gente consegue. Está muito pequenininho aqui, eu estou enxergando bem. Tá bom? Tá bom? Tá. Então vamos botar aqui o gama igual a 0,8 e vamos ver como é que fica. Ó, então aqui está o 0,8 na N, né? Ó, 0,8, 0,64, 0,8 na N, U de N, né? Multipliquei por U de N é o 0, né? Os valores para N menor que 0. E aqui a gente tem o módulo de x de ômega. Vamos ver quanto é que dá aqui no pico. 5. 5. Fechou com o dele aqui, ó. Tá? Fechou com o dele. O módulo e a fase aqui embaixo. Aqui eu tenho a fase e aqui eu tenho o módulo. Tá? Então, olha só. Vamos ver aquilo que a gente tinha... Vamos conferir aquilo que a gente tinha visto antes. Tanto o módulo quanto a fase são periódicos com período 2π, né? 2 vezes π dá 6,28. Aqui se repete, ó. 2π está se repetindo. Tanto o valor do módulo quanto o valor da fase, né? O módulo tem uma simetria par. A fase tem uma simetria ímpar, né? Devido a essa propriedade, então, bastaria que a gente conhecesse o sinal de 0 a π. Certo? Porque o módulo eu sei que tem simetria par, se eu conheço de 0 a π, eu simplesmente faço a reflexão para o lado negativo. Tá? E se eu sei que a fase tem uma simetria ímpar, eu faço a reflexão e multiplico por -1. Então, basta a gente calcular, isso aqui que eu fiz foi demais, né? Basta eu calcular isso aqui, tanto módulo quanto fase, entre 0 e π. É isso que chega, tá? Entendido? Vamos fazer umas simulações aqui, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Se a gente aumentar esse gama, se ele for igual a 1 já não dá, né? Se ele for igual a 1, não, por definição ali não tem a DTFT. Mas eu vou colocar um valor próximo de 1 para ver o que acontece. Ó, ele ficou praticamente um impulso aqui, ó. Tá? Um impulso aqui, na verdade não é um impulso, ele tem alguma coisinha aqui do lado, ó. Tá? Parecido com uma gaussianazinha, tá? E ele deveria se repetir aqui em 2π, ó, em menos 2π, tem alguma coisa que vocês estão vendo, mas na verdade o que está acontecendo aqui é problema numérico, tá? Ele deveria aparecer aqui, ó, tá? Igual, ele está aparecendo pequenininho por alguma questão de cálculo aqui, certo? Do cálculo aqui computacional, tá? Vamos ver se fecha isso com a tabela. Aí vai ficar... Bom, aí não fica fácil a gente enxergar que dá isso aí pela tabela. Bom, legal. Tá, então o que aconteceu? Quando eu aumentei o gama, deixei ele próximo de 1, isso aqui se aproxima de uma função U de N, né? Tá? Deixa eu ver se a tabela tem U de N aqui. Só U de N? Tem. Tem. Aí o que eu disse que não fica muito fácil da gente enxergar é isso aqui, ó. Tá? Ele vai dar isso aqui, tá? E mais esse negócio aqui, ó. Uma repetição desse negócio aqui, dessa função delta, ó, a cada 2π. Tá? Então é isso que acontece aqui, tá? Não fica muito fácil da gente enxergar que é aquilo ali mesmo. Mas vamos para um outro exemplo aqui, ao contrário. Vamos reduzir esse gama.
que acontece se a gente reduzir esse gama? Tem um gama bem pequenininho. O que deu ali? Ó, quando eu reduzir o gama, tá? O que acontece? A segunda amostra, que é o gama na 1, já é muito pequena. A primeira é o gama na 0, né? O gama na 0 vale 1. Então, a segunda, a terceira já é muito menor. Isso aqui ficou praticamente uma função delta de n, né? Tá? Praticamente uma função delta de n. Qual é o módulo? Unitário. Isso a gente já viu. Tá? Bom, e aqui vai aparecer uma fase, não vai ser 0 essa fase, porque de fato isso aqui não é o delta de n, né? Aqui tem alguns valores bem pequenininhos que fazem com que exista aqui uma função fase. Tá? Mas o módulo dá unitário de acordo com o que a gente tinha visto aqui na tabela. Ó. Que deu o nosso delta de n. Né? Se o k é igual a 0, delta de n vai nos dar 1. Tá? Todo mundo entendeu? Exemplo 9.3. Por que eu não botei 9.4? Vamos ver. O 9.4 é um sinal parecido, tá? Só que ele é ao contrário. Ó, esse sinal aqui. Tá? Então, esse aqui, se vocês quiserem fazer, não vai acrescentar muito. Este aqui, ó, exemplo 9.5. No exemplo 9.5, a gente tem um pulso que é mostrado na figura 6A. Esse aqui, ó, tá? O nosso pulso ele vai de -4 até 4. Tá? Um pulso, ou também função porta, tá? De -4 até 4. Então, o que a gente faz? Aplica a definição, tá? E aí nós vamos calcular esse pulso, tá? Ele fez genérico, tá? Ele chamou esse ponto aqui, ó, de -m-1. Onde é que tá? Ó, -m-1 sobre 2. E esse aqui de m-1 sobre 2. O que seria o m? Seria o número de amostras que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, ele vai de 9 menos 1 sobre 2 até 9 menos 1 sobre 2. Tá? Ele fez genérico, tá? Então, como aqui, ó, o nosso sinal começa em -4 e termina em 4, esse somatório não é de menos infinito a mais infinito. Vai ser de -4 até 4. Tá? De qual função? Da nossa função e na menos j ômega n, tá? Porque esse x de n vale 1 dentro desse intervalo, certo? Bom, aí ele usa essa expressão de soma de termos aqui, da série geométrica, né? Tá? E escreve esse somatório desta forma. Tá? E aí faz aquela jogada de puxar as exponenciais aqui para fora, para simplificar, e escrever isso aqui como um seno e isso aqui como outro seno. Isso aqui nós fizemos uma coisa desse tipo na aula passada, tá? Lembram? Tá? Se a gente dividir isso aqui por 2j e isso aqui por 2j, não muda nada, né? Que eu estou dividindo em cima e embaixo por 2j. Isso aqui vai ser um seno e isso aqui vai ser um seno. Então, a nossa função x de ômega para a função pulso, a função porta, de -4 até 4, vai ter essa forma aqui, ó, seno de 4,5 ômega dividido por seno de 0,5 ômega. Tá? E aqui está a função x de ômega. Observe que esses valores aqui são sempre reais, né? Então, ele não plotou módulo e fase, ele plotou direto a função, ó.
certo? Então, a função é periódica, período 2π, tá? Ora é positivo, ora é negativo, certo? Vamos dar uma olhada nisso no MATLAB. Figura 05.m. Nosso M é 9, né? Ó, então, está aqui a nossa função de menos 4 a 4. E aqui, ó, ao invés de plotar a função como ele fez, eu plotei o módulo, então isso aqui vai ficar sempre positivo, né? E plotei a fase. Ó, então, o módulo, tá? Aqui tem o módulo. E aí, o que que acontece? Onde esses valores são positivos, a fase é 0. Tá? Aliás, fase 0 ou qualquer múltiplo de 2π é a mesma coisa, tá? Então, fase 0, e onde os valores são negativos, a fase é π, 180 graus, ou menos π, menos 180. Tanto faz. Tá? Certo? Então, fecha com a resposta dele. Vamos fazer alguma alteração aqui para ver o que acontece. Vamos tentar estreitar esse pulso aqui para ver o que vai acontecer com os espectros. Vamos colocar aqui 9, vamos colocar 5, para ver o que acontece. O que aconteceu aqui? Parece que alargou, né? Diminuiu aqui o número de ondulações. Vou puxar o dele aqui, ó. Diminuiu o número de ondulações e alargou esse lóbulo aqui do meio, ó. Tá? Ou seja, parece que concentrou mais energia aqui próximo da frequência 0. Né? Ou espalhou mais? Não, ao contrário. Em vez de concentrar, ele espalhou, né? Ele abriu mais. Esse aqui sim que tem energia mais concentrada em torno do 0. Esse aqui está mais espalhado. Tá? O espectro está mais espalhado. Vamos ver, vamos reduzir mais ainda para ver se isso aí se confirma. Largura 3. Ó, espalhou mais ainda, né? Comparado aqui com o original. O original está mais concentrado em torno do 0. Esse aqui está mais espalhado. E será que dá certo agora? Eu acho que menos que isso não vai dar. Como é que vai dar? Se eu botar 1 aqui, não vai dar certo. Não, aí vai dar um erro aqui. Se eu botar 1 aqui, botar o pulso, não vai dar certo, vai dar um erro, porque ele não foi preparado para isso, tá? Mas, enfim, o que está acontecendo? O que a gente está vendo aqui, ó? Que conforme esse pulso está estreitando, o que está acontecendo com o espectro? Ele está alargando. No limite, se eu tiver aqui só o impulso, que é o delta de n, o que vai acontecer? O espectro vai ficar plano. Tá? Eu não vou conseguir fazer isso aqui porque o script não foi preparado para fazer isso. Ele foi preparado para fazer o exemplo. Tá? Mas a gente está enxergando isso. Então, no limite, se eu tiver aqui uma só amostra, esse espectro vai ficar plano. Tá? Por outro lado, se esse negócio aqui vai alargando, tá? Vamos fazer o contrário agora. Vamos colocar, era 9, vamos colocar 13 aqui para ver o que dá. Olha lá.
Conforme eu vou alargando o pulso, o que vai acontecendo? Ele vai concentrando aqui perto da frequência zero. Ó. Vamos aumentar mais um pouquinho ali para ver o que acontece. Vamos botar 15, 17, vamos ver. Olha lá. Está concentrando próximo da frequência zero. Tá? E, além disso, continua com aquela característica periódica. Né? Aqui no 2π, ó, ele está se repetindo. Lá no menos 2π também. Certo? Vamos tentar aumentar mais um pouquinho. Vou botar 19 aqui para ver o que dá. Acho que dá para aumentar mais um pouco ainda. Vamos ver. 21. Ó. Aqui ficou praticamente contínuo, na verdade não é, porque a partir daqui ele zero, né? Esse pulso ele vai de menos 10 a 10. Então, ele aqui está mais concentrado aqui em torno da frequência zero, né? Se repete a cada 2π. Então, no limite, quando eu tiver aqui unitário de menos infinito a mais infinito, o que eu vou ter? Um impulso aqui na frequência zero, e isso aqui vai se repetir a cada 2π. Tá? Tranquilo? Professor, só a amplitude dele vai ser fixa em 20? A amplitude, não, ela não está fixa em 20, ela está fixa no número de pulsos que eu tenho aqui, né? Cada um tem amplitude unitária. Não sei se foi essa a tua pergunta. Se eu Ah, reduzir... entendi. Aham. Vamos reduzir para ver, tá? Ele tem 20, aliás, ele tem 21, né? Que ele vai de menos 10 até 10, tem 21 pulsos. Tá? Ele está com amplitude 20 ou 21? Vamos ver. Eu acho que é 21. 21, ó. A amplitude é 21. Vamos reduzir para ver se ele segue isso, tá? Vamos voltar lá para o 19. Ele... Ó, 19. Tá? Entendido? Essa dúvida? Entendi. Aham. Tá. Certo, pessoal? Entenderam? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão enxergando aqui a minha imagem e as imagens de vocês em cima do gráfico? Onde é que aparece para vocês? Eu estou mexendo aqui com a minha imagem e as imagens de vocês. Isso aí aparece em cima da tela? Botei bem no meio do gráfico aqui. Aparece isso para vocês? Sim, Tá. professor, aparece. Bem no meio. Sim. Ah, tá. E Para quem tá com notebook, aparece. tá. E aqui tá no cantinho direito aparecendo para vocês. Do lado direito da tela. Dá para escolher, na verdade, né? Se tu tá com o zoom maximizado, ele aparece. Se tu tá com a tua tela que tu compartilha maximizada, aparece as nossas fotos e a sua câmera na direita. Não, o que eu quero saber é se isso que eu estou fazendo aqui atrapalha vocês aí. Eu botei agora a minha câmera e as fotos de vocês do lado esquerdo. Isso mexe na visão de vocês ou não? Não, isso Não. Ah, Cada um tem a sua configuração, na tá. verdade. Ótimo. Tá. Eu estava preocupado aqui. Porque daqui a pouco eu ponho em cima de alguma informação importante que vocês querem ver e não conseguem. Tá, legal. Beleza. Então eu vou até puxar para o lado aqui, nem vou deixar em cima do gráfico. Agora no vídeo, ele sai sempre ali no canto direito, né? Mesmo que eu puxe... Sim, na gravação, sim. mesmo que eu puxe ele para fora da tela, ele vai sair aqui, ó, desse lado. Bom, Uhum. pessoal, então, entendido isso aqui? Ficou alguma dúvida? Bom, vocês podem mexer, né, nesses scripts, estão ali à disposição de vocês, né? Pode fazer simulações, tá? Vamos voltar aqui. Figura 05. Na pasta de script, tá? Vamos ver mais o que mais que ele tem aí. Exemplo de computador, MATLAB, né? Gosto de MATLAB também.
Aqui ele já adianta um pouquinho, tá? Quem for olhar esses códigos do MATLAB que ele está botando aqui, ele já está adiantando uma coisa que nós vamos ver depois, tá? Ele está usando aqui a função FFT. A função FFT é um algoritmo para calcular valores da DTFT. Isso aí nós vamos ver depois, tá? Mas ele já está usando aqui para plotar os gráficos com o MATLAB. Por enquanto eu não estou usando isso, tá? Bom, exemplo 9.6. Vamos ver esse exemplo aqui, eu não anotei. Esse aqui ele pede para achar a inversa, né? Obter a transformada inversa do pulso retangular em frequência, tá? Que está representado aqui, ó, tá? Na figura 9.7, essa, 9.7. Tá. Então aqui, ó, ele tem um espectro. Esse é o x de ômega, tá? Certo? Então ele quer obter o x de n correspondente a isso aqui. Como é que a gente faz isso? Aplica a definição da DTFT inversa, que usa a integral, né? O x de n vai ser 1 sobre 2π, integral dentro de um período de quanto? De 0 a 2π ou de menos π a π. Observem que nesse caso, matematicamente, fica melhor fazer de menos π a π, né? Porque, olha só, como essa função vale 1 aqui nesse intervalo, ó, ele transforma essa integral aqui, ó, nessa aqui, ó, de menos π sobre 4, esse ele chamou de ômega c, tá? De menos π sobre 4 a mais π sobre 4. E aí a função aqui vale 1. O x de ômega vale 1. Tá? Então, o nosso x de n vai ser 1 sobre 2π, essa integral de menos π sobre 4 a π sobre 4, tá? De e na j n ômega, né? Que é a exponencial que está aqui na transformada. E aí, o resultado final é isso aqui, ó, ômega c sobre π, sinc ômega c sobre n. Que função é essa aqui, sinc? Hein? Sabe que função é essa? Hein, pessoal? Que função é essa? A função sinc, né? Chamada função sinc, é a função seno de x sobre x. Tá? Vamos ver se tem na nossa tabela essa. Vamos ver se tem na tabela. Onde é que está a tabela? Tá aqui, ó. Ó. Aquele pulso periódico em frequência, tá? Aquele pulso ele chama de função RET. Tá? Retângulo, né? Tá? Então tá aqui, ó. É essa aqui, tá? A inversa é a função ômega c sobre π, sinc, função sinc de ômega cn, tá? O sinc, função sinc é seno de x sobre x, tá? Opa, deixei aqui. Me perdi agora. Estava no 9.5, né? Isso? Não. Simetria 9.7. Nove ponto cinco. As propriedades. Né?
Estava aqui. Certo? Bom, e aí tem aqui, ó, que vocês podem fazer como exercício, tá? Esses dois aqui, ó, o 9.4 e o 9.5. Tá? O 9.4 é para obter o espectro de amplitude e fase, né? Vocês podem usar para plotar o MATLAB, é a calculadora, de x de n igual a gama na módulo de k, com módulo de gama menor do que 1. Tá? Aí, para plotar, vocês vão ter que dar um valor para a gama, né? Desde que o módulo desse valor de gama seja menor que 1. Vocês têm a resposta aqui para verificar. Tá? E esse aqui, x de n igual a delta de n mais 1 menos delta de n menos 1. Isso aqui são dois impulsos, né? Um em n igual a 1 e outro em n igual a menos 1, só que um deles está invertido, né? Esse aqui é para baixo, que é negativo, e esse aqui é para cima. A resposta, o módulo vai ser 2 vezes o módulo de seno de ômega, e a fase π sobre 2, 1 menos... Isso aqui é a função sinal, né? SGN é função sinal. Tá? A função sinal é a seguinte, ó. Se isso aqui é positivo, a função sinal vale 1, e se isso aqui é negativo, a função sinal vale menos 1. Tá? Certo, pessoal? Entendido? Bom, então, o nosso conteúdo de hoje é esse, tá? Vocês têm esses exercícios para fazer, tem os exemplos, né? Para vocês olharem ali as soluções, né? Se não entenderam alguma coisa. E esses exercícios aqui fica para vocês fazerem, tentem fazer e vocês vão me perguntar se não conseguirem. Certo? Alguma pergunta por enquanto? Não, professor. Tudo tranquilo? Eu só vou escrever ali para vocês que eu não escrevi. Este exemplo aqui, deixa eu ver, eu botei ali aqui assim, eu botei exemplo 9.5. Vamos colocar também aqui o exemplo 9.6 e os dois exercícios, né, para ficar registrado. Tá? Certo, pessoal? Então, por hoje, o nosso conteúdo é esse. Eu fico à disposição para tirar dúvidas aí, tá? Você pode aproveitar o tempo para tentar fazer os exercícios, né? Ou para ver se ficou alguma dúvida aí nos exemplos, tá? Deixa eu incluir aqui. Então, aqui tem exemplo 9.3, exemplo 9.5, ponto e vírgula, exemplo 9.6. Tá? Ponto e vírgula. Exemplo 9.3. Exemplo 9.5. E exemplo 9.6, tá? Além disso, nós vamos colocar aqui exercício 9.4 e 9.5 para vocês. Exercício 9.4 e 9.5.
Exemplo 9.3. Exemplo 9.5, exemplo 9.6, exercício 9.4, 9.5. Tá? Certo, pessoal? Aí, professor. Heitor.